Vamos à palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Eu quero também agradecer todos os internautas que nos assistem. Há muitos internautas nos assistindo. Tem muita gente agora nos assistindo. A Larissa estava me mostrando na relação. E muitas vezes o número de internautas que nos assiste, às vezes triplica, duplica o número de pessoas presentes. Que bom que o Evangelho está sendo expandido, está sendo pregado. Amém, igreja? Glória a Deus. Mateus capítulo 10. Você que está com sua Bíblia, você abre. E você está sem a Bíblia, nós temos ali o telão, que você possa nos acompanhar em nome de Jesus Cristo. O Evangelho do Senhor, ele continua o mesmo. Ou mudou? O Evangelho não mudou. O que mudou é a forma de muitos verem o Evangelho. Igreja, não aceite olhar para o Evangelho como se o Evangelho foi para a igreja do primeiro século, como se o Evangelho foi só para os discípulos. Ele continua. Jesus é o mesmo, Espírito Santo é o mesmo, e aquele que nos chamou, aquele que começou a obra em nós, é aquele que vai terminar em nome de Jesus Cristo. Ainda que no meio do caminho deste Evangelho nossas forças vão embora, estreite as portas, mas o Senhor nos dá força para passar. O Evangelho do Senhor é um Evangelho de poder. Assim eu creio. Eu creio que o Evangelho do Senhor é de poder, ou não? Então vamos lá, Mateus capítulo 10. E chamando os 12. Quem chamou? Jesus chamou quem? Quem eram os 12? Os discípulos. Jesus chamou os 12 discípulos. Chamou para brincar? Para jogar a conversa fora? O Senhor Jesus não perdia tempo. Ele tinha pressa. Como hoje ele tem pressa também para salvar almas. E quando ele chama os 12 discípulos, ele deu presente aos discípulos, deu dinheiro, ele prometeu facilidade, ele prometeu riquezas. Não. Jesus chama os discípulos e deu o que aos discípulos? Esta palavra poder, ela vem de uma origem no grego chamado Dinamis, explosão. Exatamente isso que o Senhor deu aos discípulos. Ele deu-lhe o quê? Poder. Mas poder para quê? Poder para que eles se exaltassem, saísse por aí para dizer que tinha poder? Não. Poder para brigar com as pessoas? Não. O Senhor deu poder aos discípulos, poder sobre os espíritos imundos. E acabou. Jesus deu poder aos discípulos sobre o que? Os espíritos imundos. Poder para expulsarem.
os espíritos imundos. Deu a quem? Agora, só que os discípulos, eles não estão mais aqui. Paulo está aqui hoje, ou Pedro, João, Mateus, Marcos, Lucas. Eles não estão mais aqui. Eles já cumpriram a sua missão. Eles não podem mais fazer nada por nós. Agora, se os discípulos não estão mais aqui nos dias de hoje, quem é que está aqui nos dias de hoje? Somos nós. O Senhor nos chamou, igreja, e nos deu poder sobre os espíritos imundos, poder para expulsar. Só a igreja do Senhor que tem esse poder, mais ninguém. Não é a igreja batista, assembleia. A igreja somos nós. Porque no momento que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, você recebeu o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é poder. Ele é esse dinamis dentro de nós. Foi esse poder que Deus deu para o discípulo. E além de dar poder para expulsar os espíritos imundos, o Senhor deu poder aos discípulos para curarem todas as enfermidades e todo o mal. Ai, se a igreja entendesse e compreendesse. Ai, se a igreja de hoje compreendesse esta palavra. O mesmo Espírito Santo que desceu sobre os discípulos é o mesmo Espírito Santo que está dentro de nós hoje. No livro de Marcos, capítulo 16, do versículo 15 em diante. Abre aí, por gentileza. Marcos, capítulo 16, o versículo 15 em diante. Vamos lá. O que eu estou falando? Eu tenho base bíblica para isso. Eu estou na palavra de Deus. Estou sobre a palavra do Senhor. Eu creio que o poder que o Senhor deu aos discípulos, Ele deu à sua igreja hoje. Aqueles discípulos, eles eram carne, como nós somos carne. Aqueles discípulos tinham alma, como nós temos alma. Os discípulos tinham espírito, como nós temos espírito. Aqueles discípulos receberam o Espírito Santo e nós também recebemos o Espírito Santo. Agora a pergunta é, pastor, por que não acontece nada a partir de mim? O erro, a falha, não está no Evangelho, não está na palavra, não está em Deus, não está no Espírito Santo. No versículo 15 de Marcos capítulo 16, absorve esta palavra, traz para dentro de você essa responsabilidade. Bate seu peito, assuma esta responsabilidade, que você tem a palavra de Deus, você tem o Espírito de Deus, você tem o nome do Senhor Jesus, você tem anjos do Senhor. O que é que está faltando? Aí no versículo 15 diz: disse-lhe Jesus. Quem que está dizendo? Quem que está falando isso, igreja? Quem que falou para os discípulos? Não foi Jesus? E para quem é esta palavra? Ele disse-lhe: ide por todo o mundo. Mundo no grego quer dizer cosmo, sistema. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Não é que o mundo é do diabo. O diabo
é um miserável, desgraçado, pobre, não tem nada. A única coisa que ele tem garantido é o Geena, o Tártaro, que um dia todos eles serão lançados dentro do Tártaro e lá passarão eternamente a sua vida lá. Esta palavra Tártaro, Geena, se o diabo pudesse, ele colocava seus dedos imundos, nojento, amaldiçoado, dentro dos ouvidos dele, para não ouvir esta palavra, porque ele tem consciência que eles vão lá para. Este é o lugar que foi criado por Deus, reservado por Deus, para ele ser lançado lá, depois da guerra do Armagedon. Ide por todo o mundo. Este ide por todo mundo, amada igreja, é um ide para todos nós. Não é um ide para meia dúzia de crentes, é para toda a igreja. Vai, ide, vai a todo este mundo aí, pregue o evangelho. É assim, não é? Mas que evangelho? Um evangelho mumificado, um evangelho que não acontece nada. Não, igreja, é evangelho de poder. Um evangelho que é capaz de transformar vidas. Este poder do evangelho, ele começa primeiro dentro de nós. A explosão dentro de nós. Porque tudo tem que começar a partir de nós. Porque há muitos de nós que só aprendemos bater palma pelos testemunhos dos outros. Bater palma para os outros. Nós precisamos aprender a bater palma para nós. E tudo começar a partir de nós. O evangelho começa primeiro a partir de mim. E ele disse: ei, e ele chama pelo teu nome. Ele disse: Leoninha, Juscelina, Carlos, Júnior, vai, eu estou contigo, vai. Aí a gente responde: calma, Jesus, calma, eu estou igual o carro velho, só nem no tom estou pegando. Calma. Não, Deus não tem calma, o Senhor tem pressa. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Não é a algumas criaturas, a todas as criaturas. Você se lembra que eu falo que a luz gosta de trevas. Não somos nós que gostamos das trevas. Não é nós que gostamos de trevas, mas é a luz que está em nós. Gosta de ir nas trevas para iluminar quem não tem luz. O que é que nós fazemos, igreja? Se nós somos os luzeiros do Senhor nessa terra, a luz que está sobre nós, para iluminar quem não tem luz. O que nós fazemos? Não, eu não quero ir não para as trevas não quero saber não. Como que essas pessoas que estão nas trevas, que estão em busca de olhar e ver luz, e não conseguem ver luz dentro de nós? Porque nos dias de hoje, o que é que está se pregando para toda criatura? Um evangelho de facilidade, um evangelho de acomodismo, um evangelho de capitalismo, um evangelho de ter, só ter e ter. O evangelho é estreito, é doloroso. Quando nós começamos a ler, abrir as páginas da Bíblia e começamos a ver as histórias dos grandes homens de Deus, como era a vida deles. Os grandes homens de sucesso na Bíblia foram os que mais passaram luta na sua vida. Porque um Deus que sempre foi visto na vida dos grandes homens de Deus não foi
nas suas maravilhas, nas suas bênçãos, não. Foi nos seus desertos, nas tempestades. Nas suas lutas, confiando no Senhor. Aquela confiança no Senhor atraía a presença de Deus na vida dessas pessoas, e Deus era visto através daquelas lutas. Quando Deus ele se apresenta para Daniel, Daniel estava na cova dos leões, e Deus chega lá e faz desses leões um gado de estimação. Quando aqueles 3 jovens, Sadraque, Sedaque e Abednego, na hora que eles foram lançados, enquanto eles estavam sendo ameaçados, Deus ainda não estava sendo visto. Mas quando eles foram lançados dentro da fornalha, quem é que estava lá? Jesus de Nazaré, o Senhor, o nosso Deus, passeando no meio do fogo. E a Bíblia diz que sequer nenhum fio de cabelo se queimou daqueles homens, porque Deus estava lá. A história do povo de Israel no deserto, Deus fez sair água da rocha. Foi naquele deserto, esse Deus provedor, que provinha tudo que faltava para aquele povo. Deus, ele quer ser visto na sua vida, não é no seu bem bom. Porque ser crente quando as coisas estão bem é muito fácil, dar glória a Deus, aleluias. Deus, ele quer ser visto é no seu deserto, até onde você confia. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Não faz acepção de pessoas, porque Deus não olha o exterior da pessoa, Deus olha o interior nosso. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Passa no 16. Vamos lá. Acorda, igreja. Jesus está voltando. Como é que nós chegaremos nos céus de mãos vazias? Se tem uma coisa que é a nossa missão nessa terra, é povoar o reino dos céus, ou não? Mas é os anjos que vão fazer isso? Não, igreja. Não foi dada a capacidade aos anjos para povoar os céus. Nós temos que ter a convicção para que você povoe o céu. Traz essas pessoas para o reino de Deus. É necessário que tem que ser quebrado um outro reino para o reino de Deus ser implantado na pessoa. Jamais pode o reino de Deus ser implantado numa pessoa se tem outro reino lá dentro. Primeiro tem que se tirar aquele reino das trevas para que possa o reino de luz se estabelecer dentro da pessoa. E onde estão essas pessoas? Nas garras de Satanás, aprisionado nas trevas, aprisionado nas drogas, aprisionado nas bebedices, na prostituição. E muitos não conseguem, estão sem força. E o Senhor diz: vai essas pessoas, eu sou contigo, vai. Não confie nas tuas forças, na tua capacidade, eu sou contigo, vai, é o ídolo do Senhor. É impossível um cristão, quando ele começa a movimentar o seu espírito, para que o Espírito Santo não se movimente no espírito da pessoa. O teu espírito para, o Espírito Santo também para. Movimente-se em nome de Jesus. A palavra diz: voltai para mim e eu voltarei para vós. A gente só quer que Deus venha até nós. Senhor, vem Deus. E a gente esquece, para que Ele venha até nós, nós precisamos o quê? Ir até Ele. Se você se lança assim para Deus, Deus se lança assim para você. Mas se você se lança totalmente para Deus, Deus se lança totalmente para você. E qual é a consequência disso?
uma vida farta espiritualmente, a alegria da salvação dentro de você, o prazer, a vontade que você tem de andar com Deus. Você não tem vergonha de falar, você cumpre o ID do Senhor, você vai com a autoridade do Senhor. Senhor, eu não tenho capacidade, eu não tenho força, mas eu creio, quando as minhas forças terminarem, a do Senhor começa dentro de mim. Senhor, não tenho capacidade, mas o Senhor diz que o Senhor chama os incapacitados e capacita. Não confie nas suas forças e na sua capacidade. Aprenda a confiar no poder de Deus. A obra é dele. Mas se você não vai, se o líder não está sobre você, fica só dentro de casa. Deus, aleluia, glória a Deus. Senhor, envia alma para aqui, envie alma para a igreja. E o líder do Senhor está onde? O evangelho que Jesus pregava era um evangelho de poder, igreja. Aquele homem chamado Jesus, aonde ele ia, multidões iam atrás dele, ou não? Não era a aparência física de Jesus. Que homem é esse? Que aonde ele passava, estava sempre comprimido por pessoas. E quem eram as pessoas que iam atrás de Jesus? Não eram os ricos, não eram os poderosos políticos, os doutores da lei. Eram os paralíticos, eram os leprosos, doentes, mancos, cegos, endemoniados. O que levava essas pessoas a ir até Jesus? Porque Ele era e é e será o poder. Este poder, amada igreja, ele está em nós. Por que Jesus atraía essas pessoas? Porque muitas daquelas pessoas não iam atrás de Jesus porque era Jesus, iam atrás de poder, de milagres. Então os sinais, por isso que a Bíblia diz: sem sinais o meu povo se corrompe. Mas como hoje quase não se vê milagres, sinais, o que segura jovem na igreja, o que segura crente na igreja, é o encontro com Cristo. Você pode fazer o que for para atrair pessoas para a igreja, pode dar cestas básicas, pode dar um bom salário, pode massagear o ego. Nada disso segura a pessoa na igreja, em lugar nenhum. Quem segura a pessoa é o encontro com Deus que a pessoa tem. Não é que é proibido, que eu sou contra fazer festa. É bom. Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele gostava de festa. Ele ia às festas de casamentos. O que nós não podemos, amada igreja, é confundir as coisas. Eu tenho que encher minha igreja. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer evento. Eu tenho que colocar uma melancia no pescoço para aparecer. Eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. É como se o homem quer ensinar ao Espírito Santo como é que tem que trabalhar. Está aí o perigo. Os sinais atraem pessoas para Deus. E muitos em busca de sinais acabam tendo encontro com Deus. Se você pegar o livro de João capítulo 6, 66, coloca aí. O livro de João 6, 66. Muitos abandonaram a Jesus por causa da sua mensagem. Porque Jesus não tinha mensagem para agradar e massagear ego de ninguém. É como se hoje, igreja, quando se fala de arrependimento, as pessoas parecem que não gostam. Peça a Deus para que a cada dia lhe dê mensagem da cruz, mensagem de arrependimento. Doa em quem doer, mensagem de arrependimento. Este é o verdadeiro evangelho do Senhor. Pregar arrependimentos.
No versículo 66 do capítulo 6 do livro de João, a palavra diz, 6:66, vamos lá, 6:66. Desde então, muitos dos seus discípulos, tornaram para trás e já não andava mais com ele. Muitos dos seus discípulos tornavam o quê? Para trás. Já não andava mais com quem? Com Jesus. O que levou aquelas pessoas a não querer andar mais com Jesus? Sabe por quê? Porque a mensagem era uma mensagem dura. Jesus, com as suas mensagens, ele era muito incisivo. Ele ia na alma, no coração, no espírito, igreja. Por isso que muitos deixaram Jesus. Vá para o 67. Então disse Jesus aos 12: quereis-vos também, retirai-vos. Imagina que algum dos discípulos chegou: Senhor, se o Senhor continuar com essa mensagem dura, sabe o que vai acontecer? O povo vai estar te deixando aí. Ei, Jesus, o povo está te deixando, Jesus. Só vai ficar o Senhor e nós aqui. Eles estavam murmurando, reclamando. Em outras palavras, querendo ensinar a Jesus a pregar o Evangelho. Jesus olha para eles: vocês querem também ir com eles? Vocês querem ir com ele? Vai. Então disse Jesus aos 12: quereis-vos também, retirai-vos. Jesus não passava a mão no lombo de ninguém, igreja. A mensagem do Senhor é a mensagem de arrependimento. Arrependei-vos, é chegado até vós o quê? O reino dos céus. Sem arrependimento não há salvação. Sem arrependimento, o reino não chega de Deus dentro de nós. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrepender quer dizer dar meia volta. Se este caminho que eu estou seguindo é um caminho que não agrada a Deus, é um caminho que tem droga, que tem prostituição, que tem o que não presta, não, eu tenho que dar um basta, um stop e voltar. Aí você agrada a Deus. A mensagem do Senhor era uma mensagem dura. Ei, Pedro, você está preocupado com o povo que não quer ouvir a minha mensagem? Que não quer se arrependerem? Que me abandonaram? Vai também, Pedro. Vai, discípulos. Dura esta mensagem. E aí o versículo 68 diz... O 68, respondeu-lhe, pois, Simão Pedro. Olha que Pedro era um Pedro impulsivo. Pedro sempre estava na frente dos 12. Pedro sempre tomava as dores. Pedro era impulsivo. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Como, Senhor? Eu vou seguir a eles? Não, porque só o Senhor tem a palavra, a vida eterna. E o 69. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivente. Quando nós colocamos os pés no Evangelho, não há mais retorno para nós. O mundo que ficou para trás, ele já se tornou pequeno, e Deus nos fez grande. Lá no mundo, nós éramos escravos do pecado. Agora, o pecado
é o nosso escravo. Nós éramos dominados pelo pecado. Agora nós dominamos o pecado. Isto é obra do Espírito Santo. A razão de muitos de vocês não terem caído nas suas lutas é porque Jesus tem lhe sustentado. Porque se dependesse de você, você não estaria de pé. Balançou para um lado, balança para o outro, igual um coqueiro, uma palmeira em tempestade. Você já observou quando o vento está bem açoitando mesmo? O que é que faz o vento numa palmeira, num coqueiro? Balança para um lado, balança para o outro. É assim ou não é? E enverga igual vara de pescador quando fisga o peixe. Vai para lá, vem para cá. Por que o vento não derruba a palmeira ou não derruba o coqueiro? Porque as suas raízes são profundas. Por que uma tempestade não consegue derrubar um pé de eucalipto? Porque as raízes do eucalipto, se brincar, é quase da altura do eucalipto, é a profundidade das raízes. Então tem substância, está firme ali. É por isso que muitos de vocês não caíram e não vai cair. Porque as suas raízes estão fincadas na palavra de Deus. Por isso que vem as lutas, vem os pensamentos. Mas dentro de você, a raiz, a sua raiz, lá na palavra de Deus, buscando a água da vida, a força para te fazer ficar em pé. Você diz: Deus, me ajuda, Senhor. Deus. Você sempre reconhece Deus. Você não é aquela mais pessoas que confia nas suas forças, na sua capacidade. Você diz: Deus, quantos pensamentos na minha cabeça, Deus, me ajuda, Senhor. Aí Deus vai, permite que as portas se fechem. E Ele sempre deixa uma porta aberta de escape para nós. Quando você menos espera, uma porta se abre e você passou daquela tempestade. Esse é o Deus que nós servimos. Voltando em Marcos 16, no versículo 17 em diante. Olha o que o Senhor fala. E estes sinais seguirão aos que não creem. É isso? E estes sinais seguirão aos que não creem. É isso? É como se a igreja de hoje parece que entende a Bíblia o contrário. O Senhor disse: esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome. Em nome de quem? De algum santo? Em nome de Paulo? Em nome de Abraão, de Isaac, de João, de Maria, de José? Não. Em meu nome. Este nome, Filipenses 2:9 diz: o nome que se dobra a todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra. É sobre este nome. E este nome está à disposição de nós. O Senhor te deu este nome para que você possa usar todas as vezes que você tem necessidade. Este nome que nós precisamos ter zelo por este nome, reverência por este nome. Este nome, Jesus Cristo, não é o nome de qualquer pessoa, é o nome sobre todos os nomes, que temos que ter reverência até para falar deste nome. Não brinque com esse nome, leve a sério este nome. Quando você tiver que professar este nome, use este nome com autoridade, na hora certa, no lugar certo, no lugar devido. Não brinque com esse nome. Porque quando você passa a entender e compreender o poder que há neste nome, igreja,
Você não brinca com esse nome. Muitos fazem piada com o nome de Jesus. Você se lembra lá em Atos capítulo 19? Havia um homem, um sacerdote chamado Cefas. Esse sacerdote, ele tinha 7 filhos. Filho de sacerdote. Nasceu dentro da igreja. Filho de sacerdote. Observador da lei. E esses 7 homens, chamados os filhos de Cefas, esses homens, um dia eles viram Paulo expulsando demônios. Porque a Bíblia diz que pelas mãos de Paulo, ele fazia milagre extraordinário. E Paulo expulsando os espíritos imundos. Aqueles homens observaram e disseram: isso é fácil. Somos filhos de sacerdotes. E eu quero dizer, igreja, não é porque é filho de crente que é crente. Somos filhos de sacerdotes. Meu pai é sacerdote. Nós temos também autoridade porque somos filhos de sacerdotes. 7 homens. Enche o peito. Confia na sua própria força, na sua própria capacidade, e foi lá. Em nome do Deus que Paulo prega. Os demônios olham para eles assim: eu sei quem é Paulo. Eu sei quem é o Deus que Paulo prega. Isso eu sei. Agora, quem são vocês? Imagina que ele diz: não, nós, demônio, nós somos filhos de sacerdote. Meu pai é sacerdote. Pouco me importa isso. Eu quero saber quem é vocês. Eu te conheço. Vocês não têm autoridade sobre mim. Imagina que eles disseram: em nome de Jesus, sai! E não saía. Eu quero dizer, igreja, a palavra Jesus funciona na boca de todos. Mas o nome de Jesus não é um nome sobre todos os nomes. Ou não? Mas por que todos usam o nome de Jesus e não vê o poder? Mas no nome de Jesus, eu vou te explicar uma coisa. O nome de Jesus é um nome tão poderoso, igreja. Quando ecoa a palavra Jesus, eu fico imaginando que este nome, ele causa um grande impacto nas trevas. Imagino que os demônios, quando ouvem a palavra Jesus, eu acho que a primeira coisa, eles vêm identificar de onde saiu esta palavra e qual foi a fonte, a origem proveniente desta palavra. Se foi do espírito do homem ou se foi do Espírito Santo no espírito do homem. E quando esta palavra vem de uma fonte chamada Espírito Santo dentro do seu espírito, eles têm que obedecer e tremer na base. Não é por causa do seu espírito, é porque a fonte desta palavra, ela veio de uma fonte chamada Espírito Santo. E quando você ecoa e dá voz, os demônios têm que obedecer. Você entende agora porque nem todos que falam o nome de Jesus produzem efeito? Porque é muito fácil falar de Jesus? É muito fácil pregar o evangelho? Porque o mundo está cheio de ouvir o nome de Jesus? O mundo, ele quer ver em nós Jesus. É diferente. Imagine, o mundo olha para esse jovem e começa a ver nesse jovem Jesus. David, né?
Imagine agora o comentário na família, nos vizinhos, nos amigos. Os comentários, olha, o David mudou. Ei, David está diferente. O que aconteceu com aquele jovem está diferente. E ele bate no peito com orgulho. Foi Jesus. Foi Ele, o meu Senhor, o meu Deus. É esse que eu não tenho vergonha de andar com Ele. Este Jesus que eu pego nas mãos dele e saio apresentando com o maior prazer o meu Jesus, o meu Salvador. É isso que Jesus quer. Ele não está preocupado com crente dentro da igreja, porque de crente a igreja está cheio. Ou não, Marise? De crente as igrejas está. Deus não está preocupado com crentes. O que Deus quer são homens e mulheres temente a sua palavra. A Bíblia diz que o Senhor está em busca, o Espírito Santo está em busca dos verdadeiros, o quê? Adoradores. Se tem os verdadeiros, é porque tem os falsos adoradores. Tudo vai mudar, igreja, quando você começa a compreender a palavra de Deus. É só ela que é capaz de mudar o nosso destino, de mudar a nossa vida. Não é a igreja que vai mudar a tua vida, não é pastor, mas é a palavra. Esta palavra que tu ouve é um alimento para o teu espírito, para que você possa entender que aquele que chamou você, ele se responsabiliza pela obra que ele tem a fazer na tua vida. Deus não precisa das nossas forças. Quando Deus, Ele quer vencer uma guerra, Ele não chama um exército, Ele chama um soldado para vencer uma guerra. Não confie nas suas forças, creia somente, igreja. Voltando lá no versículo 17: estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão os demônios, falarão novas línguas. 18, vai lá, e aí, observe agora, 18, pegarão nas serpentes. A serpente é um símbolo demoníaco, é um símbolo do diabo, a serpente. Pegarão na serpente, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará o quê? Quem está lavado, remido pelo sangue do Senhor, o diabo não pode causar danos. Demônios, você não pode causar danos na minha vida. Você não pode causar danos na minha vida. Porque Jesus, Ele não pode ser atingido dentro de você. É uma questão de uma mentalidade que a igreja tem, que nós temos às vezes, igreja, de um fracasso dentro de nós. Se tão somente, amada igreja, nós nos doarmos mesmo na palavra de Deus, procurar viver uma vida numa posição que agrade a Deus, se envolver com Deus, procurar viver uma vida cada dia de santificação, buscar esse Deus, sabe, se encher, se fortalecer, igreja. O diabo não pode, por mais que ele se levante, ele vai se levantar para cair. Não quer dizer que você que aceitou Jesus, que os problemas vão embora, não, igreja. Pelo contrário, é agora que quando a pessoa aceita Jesus, é agora que os problemas vão se multiplicar, triplicar na vida de um cristão. Mas agora é diferente. Por mais que os problemas se multipliquem, se tripliquem na tua vida, você, a sua vida espiritual está de pé e forte.
Porque a tua fé te dá uma lente no mundo espiritual, e que esta lente faz com que você veja em uma porta fechada, uma porta aberta. Faz com que você olhe na doença, a cura. No grande problema, em uma fichinha. Porque os problemas, quanto mais se avoluma na sua vida, mais tu desce para os pés da cruz e tem mais força para vencer. Não lhe fará o quê? Isto é uma promessa de quem? De Deus. Você, em um embate com Satanás, ele não pode te atingir. Ah, pastor, eu fui orar numa pessoa que estava doente e eu acabei ficando doente. Tem alguma coisa que está errada. Onde está escrito que Jesus orou em doente e ficou doente? Onde está escrito que Jesus libertou os espíritos imundos da pessoa e ele ficou perturbado? Não, igreja. Lembre-se que você é uma luz. Lembre-se que o Espírito Santo é uma luz. Sabe por quê? Como diz Timóteo, Deus é o Pai das luzes. O Espírito Santo, ele é luz. Só que a intensidade desta luz dentro de nós vai depender do nosso movimento do Espírito com o Espírito Santo. Quanto mais você se movimenta, o Espírito Santo se movimenta no seu espírito, e o resultado, a soma e o resultado tudo isso é uma vida com Deus. Não quer dizer que você não vai passar problema. Todos nós passaremos problema. A Bíblia diz: no mundo tereis o quê? Aflição. Mas tende bom ânimo. Eu venci. Jesus venceu para nos fazermos o quê? Vencedor nas nossas batalhas. Os sinais vão acontecer se tão somente você crer, igreja. Não lhe fará danos algum. E agora? E porão as mãos sobre os enfermos e acontecerá o quê? Porão as mãos, porque as suas mãos representam a mão de Cristo. Aí você diz: Deus, Jesus, coloque sua mão. Ele está dizendo: por as mãos, creia que eu sou contigo. É você que está orando. É você que está nos embates. Eu estou por trás. Eu sou contigo, vai. Aí já é uma questão que você entendeu e compreendeu a autoridade que você é em Cristo. Porque você representa o próprio Cristo. Porão as mãos. Com a mesma intensidade que você ora nas pessoas, é com a mesma intensidade quando você vira as mãos para orar por você. Porque orar pelas pessoas é fácil. Gritar. Quando as mãos é virada para a sua cabeça, você mesmo, as coisas mudam. Porque com a mesma intensidade você tem que orar em você. Lembre, ao estender as mãos para uma pessoa, você é um canal de bênção. Primeiro, a cura passa por você. A cura passa por você para chegar na pessoa. Porque você interlocutou. Você é o canal para chegar àquela pessoa. Então esse canal precisa estar o quê? Aberto. Porque na hora que você vai libertar uma pessoa, esta libertação passa por você para chegar na pessoa. Você é o canal. Mas se tiver fechado esse canal, é a fé, igreja. Você tem que estar motivado pela fé no seu coração. O diabo, ele olha para um crente e ele consegue enxergar a luz de Deus dentro de nós.
Porque se ele não enxergar esta luz, ele não vai ser dissipado, porque a Bíblia diz que a luz dissipa o quê? Deixa eu te contar uma coisa.